O tipo de live que a gente está fazendo hoje, que não era a proposta, acabou virando, ela é muito louca por conta disso aqui, ó. Vou mostrar. Vamos, Paulo Augusto, olha o tipo de coisa que acontece quando você junta dois jornalistas aqui para debater. Ele, primeiro comentário, ele mandou assim: vamos ser claros, nunca essa análise será aceita. Depois ele manda assim: nisso você está certo. Então, é isso, entendeu? São pontos de vistas. Algumas coisas vocês vão discordar, outras coisas vocês vão concordar. Natural, acontece a mesma coisa comigo aqui. Mas, Joaquim, eu não te trouxe aqui para isso. A gente Em vai primeiro fazer lugar, eu quero te lives. agradecer, Tiago. Sabe por quê? É um desafio para mim. Eu conhecia, por isso que muito tempo eu falei, eu vou participar de você, porque eu te respeito muito como profissional, muito. Obrigado. Tenho um carinho por você muito grande, pela história que nós temos, sei da tua luta, sei como você é valoroso. Então, eu tinha que estar aqui. Mas eu vou dizer que eu estou com um prazer muito grande, porque não adianta a gente falar para quem pensa igual a gente. Claro. A gente tem que falar para quem não pensa igual a gente. E vou dizer para Exato. vocês podem me criticar, que vocês também me melhoram. Entendeu? Porque algumas Sim. coisas você fala, acho que eu exagerei ali. Tem uma questão, né? Vou usar até o livro como exemplo. Se você passa na rua com um livro e dá um livro para uma pessoa, aquela pessoa vai embora com o livro, o outro vai sem o livro. Se você vem aqui com uma ideia e eu tenho outra ideia, o Joaquim sai daqui com uma ideia e eu também saio daqui com outra ideia. Então, enriquece, né? É bem por aí. Mas o que eu trouxe o Joaquim aqui, o prato principal do bolo, o hype dessa live aqui, é o caso Adélio. O Joaquim, como eu falei no começo, foi o jornalista que chegou mais próximo de uma possível e muito difícil entrevista com o Adélio. Eu tenho certeza que quando o Adélio tiver à disposição, o Joaquim, as chances dele ter essa entrevista é maior do que qualquer outro jornalista no Brasil. Quem conhece a história aí na internet sabe, ele fez um documentário e tudo mais. O que eu preciso saber, Joaquim, como que começou, como que você foi, como que você começou a investigar a facada? Foi uma pauta que caiu na sua mão, você que propôs? Como é que foi essa história aí? Bom, havia o seguinte, o Leonardo Atushi, que é o publisher lá do 247, né? Ele queria que eu fizesse, pediu que eu fizesse. Eu não quis fazer. Eu sempre falava, mas não tem outra pessoa que faça, que tenha esse ímpeto, a vontade de fazer, de ir atrás dos fatos. Isso logo na Eu falei, sequência, 2018. isso foi em 2021. Ah, Tá? tá. Porque é quando o 247 vai crescendo, então passa a ter condições de fazer um projeto como esse, tem público para isso. E aí, depois de algum tempo da gente conversar, a que tinha na época uma diretora de conteúdo, ela falou comigo, pessoalmente, Joaquim, faça, não sei o quê, etc. Eu falei, bom, eu só faço se eu tiver carta branca. Porque é possível que o fato tenha ocorrido como se deu a narrativa oficial. E eu vou ter que escrever isso. E vou ter que contar isso. Tá? E aí vai fortalecer uma narrativa da extrema-direita. Porque a extrema-direita só acendeu por causa desse episódio. E eu quero ter essa liberdade de que vou contar a verdade. Por quê? Porque eu tenho essa história na minha vida profissional. Eu escrevi um livro chamado Basta, Sensacionalismo e Farsa na Cobertura Jornalística do Assassinato de PC Farias, que justamente eu conto, e aí é outro debate, se quiser abrir, vai ser outro debate, mas eu conto porque aquele crime foi passional. Vou contra toda a opinião da imprensa, e apanhei muito por isso. Só que a minha narrativa estava certa. Tanto que os seguranças do PC foram todos absolvidos, e eu prestei depoimento nesse julgamento como perito, como informante do juiz pelo livro que eu tinha escrito. Então, eu tenho uma história nessa área, assim, não é porque o povo quer ouvir uma história que eu vou contar a história que o povo quer ouvir. Eu tenho que contar aquilo que ocorreu. E aí eu fui. Quando eu fui entrevistar, entrevistei pessoas, fui para Juiz de Fora, fiquei lá muito tempo, depois fui para Santa Catarina, fui para Juiz de Fora, fui para Florianópolis, fui para Montes Claros, fiz a apuração também em São Paulo, e isso demorou uns 3 meses de apuração. Eu vou dizer para vocês que eu dormia no começo, comecei da apuração, eu dormia 3, 4 horas. Eu acordava à noite e muito preocupado porque as coisas
Não era normal. Normalmente você dorme bem. Eu não durmo tão bem, mas durmo mais do que 3 ou 4 horas, entendeu? Aí, o que acontece? Eu fiquei muito... Eu achei um dia, na internet, eu estava entrevistando as pessoas, mas daí eu achei na internet, e ali foi a chave para eu entender o caso. Esse vídeo está censurado na internet, tá? Mas eu achei um vídeo que era de um grupo chama True or Not, possivelmente vinculado ao Anonymous, tá? E eles fizeram alguns vídeos contando as incongruências que havia na narrativa oficial. Qual é a primeira delas? E isso é que me chamou a atenção, porque daí eu fui checar e fui perseguir os fatos e vi que era aquilo mesmo. O Adélio, embora tenha sido filiado ao PSOL, o Adélio era um militante de extrema-direita. Acredite. Bolsonarista. Aí você diz assim, mas como o Bolsonaro? Naquela época não se falava em Bolsonaro, na época que ele era militante, porque a facada foi em 18, né? Ou eu chamo de suposta facada também, porque isso precisa ser, e eu vou dizer por que isso precisa ser apurado. Existem prints salvos com esses bolsonarismos do Adélio aí? Tem. Existe. Tem. E aí o que acontece? O Adélio, ele tinha uma página no Facebook com pretensões políticas. O Adélio, ele faz uma postagem em 2017, 2016, em que ele ataca o Renan Calheiros, presidente do Senado, porque o Renan Calheiros não tinha colocado em votação, tinha arquivado um projeto aprovado pela Câmara dos Deputados. E era um projeto que tem entre os seus autores Jair Bolsonaro. Qual projeto é esse? Redução da maioridade penal. O projeto reduzia a maioridade penal de 18 para 16 anos. Sem entrar no mérito, essa é uma pauta da direita, é uma pauta do Bolsonaro, antiga. Tá? E ele e outros deputados, que hoje é extrema-direita, apresentaram e aprovaram na Câmara, na ocasião. Isso foi para o Senado, o Renan arquivou. O Adélio ataca muito o Renan por causa disso, porque ele entendia que era a solução. Se você me mostrar um jornalista de esquerda, um militante de esquerda que defenda a redução da maioridade penal, eu falo, então, o Adélio é militante de esquerda. Não era. Aí, quando eu vi isso, eu fui ver outras postagens dele. Aí eu vi que o Adélio defendia, sabe o quê? Que os militares controlassem centros de educação e lazer no Brasil, que era uma forma de combater drogas, etc. Independentemente do mérito ou não desse conteúdo, e isso é um conteúdo de direita, de extrema direita. Naquela época em que se falava de intervenção militar. Aí eu fui ver o perfil do Adélio. O Adélio era um pregador evangélico da igreja quadrangular. Ele ia muito na quadrangular. Não é uma pessoa de esquerda. Não é o perfil de esquerda, portanto, era o perfil de extrema-direita. Então, por que é que ele se irritou tanto com o Bolsonaro? Onde é que ele começa a atacar o Bolsonaro? A primeira postagem do Adélio contra o Bolsonaro foi num post do próprio Bolsonaro, que ele entra e faz um comentário. Que queria encontrar o Bolsonaro na rua, que aí ele ia ver se ele era corajoso daquele jeito. E sabe quando ele faz essa postagem? Mais ou menos dia 7 de junho mais ou menos foi no dia 7 de junho. 7 de junho de 2018. O episódio de Juiz de Fora vai se dar no dia 6 de setembro. Julho, agosto, setembro. O evento de Juiz de Fora estava marcado para agosto. Só que ele foi adiado para coincidir com a independência. Tá? Quando o Adélio ele faz essa postagem, o que tinha mudado no Adélio? Que ele defendia a redução da maioridade penal e passou a atacar o Bolsonaro dizendo que queria encontrar ele na rua. No dia 6 de junho,
ele terminou um curso de tiro. Um dia antes. Eu pergunto para você, o Adélio morava num cubículo que eu fui, mostro onde ele morava, que era uma pensão que não tinha banheiro, a parede de 2 metros por 4, 3, sem banheiro, insalubre completamente, porque ele pagava R$ 250 por mês, que é o que ele tinha, porque ele ganhava pouco. Ele faz um curso de tiro em que ele paga à vista R$ 700. Isto é quase 3 salários dele. Quem é que faz isso? Cadê a arma? No mesmo lugar do Carlos Bolsonaro, esse curso, né? Exato, é isso que eu estou te dizendo. Aí você diz o seguinte, ele vai por esse clube onde eu estive, onde eu tentei entrevistar, conversei com algumas pessoas lá, o dono, mas não foi uma entrevista formal. Onde pegaram 38. Uma mentira, né? Que falaram que ele só esteve lá, mas não fez curso, e depois apareceu um certificado com o nome dele, né? Isso. Ele fez 3 dias. Então ele falou, frequentou 3 dias. Quem é que estava lá no terceiro dia, dia 6? Carlos Bolsonaro. O Carlos Bolsonaro, bem na verdade, depois que eu fiz o documentário, ele foi para dentro da Nagli e falou, eu estava em Florianópolis, porque ele não tem como negar, mas eu não fui para o clube do tiro naquele dia. Ele disse, eu pedi para ver as imagens, porque tem imagem de tiro. Não consegui ver essas imagens. Não tem imagem nem do Carlos e nem do Adélio no clube. Nem do Adélio. E entendi. A Polícia Federal deveria ter requisitado, ela não investigou o clube de tiro. Uma foto com os dois juntos seria muito, muito interessante para fundamentar, né? Agora, Thiago... Assim, só para te dar um... que eu sei que você vai trazer a história inteira, mas a quebra do sigilo bancário do Adélio, nessa data que ele virou a chave no Facebook, não foi pedida a quebra para olhar se teve algum depósito, alguma coisa que fez ele mudar de ideia? Do quê? Quebra do sigilo bancário dele resolveria isso, para poder ver se teve algum pagamento, alguma coisa anormal, né, na conta dele, porque a ideologia que ele fala que mudou de ideia foi quando ele viu o Bolsonaro falando contra os invasores de terra, do MST, e ele se sentiu atingido por aquele discurso e falou, esse cara vai acabar matando um da gente, que parece que ele era do PSOL, e aí quando vai preso, quem mandou foi Deus, mas eu queria matar o Temer, né? Pela vontade dele era o Temer que ele queria. Mas foi Deus que mandou matar o Bolsonaro. Mas só para... O celular do Adélio não aparece, né? Por isso que é importante o Clênis, a gente vai chegar lá, para ter umas conversas ali, para ver o que aconteceu, Facebook acho que seria exposto, mas SMS na época, acho que o WhatsApp não era tão difundido, né? Seria importante aparecer o celular, e o Clênis ficou com o celular na mão por um bom tempo, pelo que a gente sabe. E essa quebra de sigilo bancário, não houve quebra de sigilo do Adélio? Houve quebra, tanto que encontraram no Adélio, ele tinha um saldo, ele tem ainda de R$ 2.300, salvo engano. É bastante para quem ganhava o que ele ganhava, tá? Sim. Tinha esse saldo, mas não é, você dizer assim, ele... Nada, né? Ele não é para fazer um episódio, um evento desse tipo, né? Para não ter. O que acontece? Qual é a hipótese? Eu não estou aqui fazendo uma afirmação, mas essa é uma hipótese. Tá? Você sabe como que a campanha do Trump deslanchou? Você pensa que é só com você o carinho? Não é, não. Eu sou um melancia. Não, pessoal, vocês podem discordar de mim. O Thiago está dando espaço para tentar buscar a verdade factual. Claro, essa é a nossa ideia. Ninguém precisa concordar com ninguém. Eu vejo alguns ataques que vocês fazem ataques pessoais. Não façam isso. Sabe por quê? Porque desqualifica vocês. Não me desqualifica. Não vai chegar a lugar nenhum. Né? Não vai chegar a lugar nenhum. Então, eu estou dizendo, as pessoas falaram que Passadina virou sucata. Alguém falou isso é fato, virou sucata. Por favor, dá um Google agora, vai ver Passadina. Pode colocar aqui. Ela está, acho que a Chevron ou a Exxon, que a Petrobras foi obrigada a vender. Ela está dando dinheiro. Tá? Aí você tem, e muito em função do que aconteceu com o Brasil, sabia? Porque o Brasil passou a importar refinados. E os refinados que eram feitos nos Estados Unidos. Aumentou a produção nos Estados Unidos e diminuiu as refinarias brasileiras. Agora está retomando as refinarias brasileiras. Isso é obra do Joaquim Silvério dos Reis. Entendeu? Que o Joaquim Silvério dos Reis, ele achava que o Brasil tinha que mandar ouro para Portugal mesmo. Entendeu? E, na verdade, o Tiradentes dizia que não. Que era muito quinto, era muito ouro que tinha que ser mandado para lá, isso tinha que ser usado aqui para se desenvolver o país. Mas, enfim, é isso que acontece hoje. Mas o que
Veja bem, o que o Adélio houve essa quebra de sigilo, respondendo efetivamente a você. O Adélio pode ter sido usado justamente pelo Adélio, ele tem problema mental. O Adélio ele tem a questão da paranoia, ele tem a mania de grandeza, ele sempre teve. A campanha do Trump começou também com um rapaz que era inglês, era autista e tinha feito curso de tiro. Então, o que esse menino fez? No dia que o Trump faz o primeiro discurso, esse menino pula em cima de um guarda, tenta pegar a arma dele e diz que vai matar o Trump. As manchetes dos jornais é que Trump começa a campanha sob ameaça de atentado. Então, isso sugere que pode ser um método para você empoderar um candidato da extrema-direita. Estou falando para você como hipótese, por favor, Sim. entenda assim. Então, eu digo assim, o Adélio... Exatamente, o Adélio ele pode ter sido cooptado, seduzido justamente pelo perfil que ele tinha. Entendeu? Isso é simples de fazer. Quando você fala da foto dele com o Carlos Bolsonaro, não tem a foto. Mas veja o documentário, que esse vídeo eu divulguei. No dia de Juiz de Fora, dia 6 de setembro, o Adélio, o evento, o Bolsonaro está em cima de um carro, discursando para a multidão. As pessoas todas que vão ver o Bolsonaro estão do lado de lá. Do lado de cá está o Carlos Bolsonaro, está fora do carro. Estão algumas pessoas que são seguranças. O Adélio passa e vai na direção do Carlos Bolsonaro. Como se ele dissesse o seguinte: estou aqui, vamos conversar. O que faz o Carlos Bolsonaro naquele momento? Ele olha para o Adélio, se tranca no carro. Aí ele vai dizer o seguinte, que o Adélio ele fala o seguinte para a Leda Nagli depois do documentário. Aquele dia eu vi o Adélio e fiquei com medo, porque era uma pessoa diferente que estava lá, e eu fiquei com medo. Eu acho que eu me protegi, porque eu acho que ele queria me matar, talvez, entendeu? Ele sugeriu isso. Ele não falou que queria me matar. Bom, a primeira incongruência. De onde ele conhecia o Adélio? Se ele não conhecia, era o quê? Era uma ameaça? Se era uma ameaça, o que ele deveria fazer? Ali tinha muitos seguranças do Bolsonaro. Tinha seguranças voluntários e tinha seguranças efetivos. O que ele deveria fazer? Chega lá, eu faria isso. Escuta, pega aquele cara lá. Suspeito. Dá uma geral nele, cara. Aquele cara é suspeito. Ele não faz isso. Aí eu analisei mais de 1000 fotos, que eu peguei as fotos que foram sendo dadas a partir daquele momento. Aí o Adélio, ele não entra mais em cena. O Adélio só vai aparecer lá embaixo, quando está chegando no final da caminhada. E aí o Clenis está atrás, quando você falou do Clenis. O Clenis, só para saber, o Clenis é um cabo da Polícia Militar que fica com o Adélio, ele é um dos que conduzem o Adélio. Tem um cara que não aparece, e eu já entrevistei, me processou e perdeu o processo, tá? Porque ele melhorou de vida a um policial militar que veio de uma cidade ali perto, chamada Guarani, uma coisa assim, que vem dali perto, ele está com uma camiseta regata, ele é muito forte, e é ele que protege o Adélio do espancamento. Não foi o Clenis, então? Que o pai do Clenis está trazendo que foi o Clenis que tomou um monte de butinada lá. Não, ele tomou também, mas o Clenis não fez esse papel. Quem tem a foto é esse outro policial, eu tenho até o nome dele, já escrevi artigo sobre isso, ele me processou e perdeu. Foi o que encontrou a faca? Não, quem encontrou a faca, aí é outra história. Nada garante que aquela faca seja a faca utilizada no evento. Essa história da faca, só para vocês entenderem, a faca foi achada no chão, entregue por um vendedor de fruta. Aí eu ainda brinquei na minha videoanálise, eu espero que ele não tenha cortado um mamão com o DNA possível do Bolsonaro, porque é demais. Você imagina a cena, pega a faca, dá para o vendedor de fruta, daqui a pouco eu venho buscar. É muito louco isso, né, Joaquim? Foi. Não, o que aconteceu foi eu conversei com essa pessoa, tá? Conversei com ela, eu morava num bairro perigoso, inclusive eu fiquei na porta da casa dele até me atender. E depois ele nunca mais atendeu. Mas ele falou aquele dia, ele falou, olha, eu estava como segurança de um outro candidato lá de Minas, e quando teve evento, eu pisei em cima de algo. Tá? Quando eu olho, era a faca. Ele falou, eu não quis me abaixar naquele momento, porque ia achar que eu era cúmplice do cara. Pois daí
eles estavam conduzindo o Adélio, aí ele abaixa, ele diz a história dele. E, em vez dele entregar para a polícia, ele vai para um vendedor de frutas que estava na esquina e falou: guarda isso aí, que eu venho buscar. Aí passa mais ou menos meia hora, vai ele e um policial, que é um policial reformado, policial militar. Eles vão até lá e falam: dá aquilo que eu deixei com você. Deram e levaram para a Polícia Federal. Não tem impressão digital naquela faca, nem do Adélio, nem de ninguém. Tem elementos de DNA na lâmina. elementos DNA do Bolsonaro. Isso pode ter sido colocado em qualquer momento, mas só estou dizendo para você que você não pode aceitar essa faca como objeto do crime porque não teve a custódia garantida, a cadeia de custódia preservada. Porque foi entregue por uma pessoa que diz que essa pessoa disse que era a segurança do outro candidato. Esse outro candidato, que se elegeu deputado, eu fui atrás dele. Perguntei: fulano de tal era seu segurança? Ele falou: não tinha segurança lá. Isso é mentira. Isso é falso. Essa pessoa não prestou depoimento. Falou para mim. Eu digo para você, quando falam do Adélio como exemplo de que ele era um militante de esquerda, 20 minutos depois do evento Juiz de Fora, sai uma nota do Cacau Menezes, que é um colunista lá de Florianópolis, ligado à direita, e ele publica uma foto do Adélio numa manifestação chamada Renuncia Temer. Aí, isso sai no Jornal Nacional. Teve essa manifestação pouco antes dele fazer o curso de tiro, o clube de tiro. Renuncia Temer. E ele está na escada, e isso todo mundo diz: tá vendo? Ele estava no Fora Temer, é um cara de esquerda. Aí eu fui apurar quem é o cara que fez a manifestação que está do lado dele. As pessoas de direita devem conhecer. Chama Luciano Mergulhador. Esse cara correu risco de vida porque achava que ele estava associado à esquerda. Só que a manifestação dele era uma manifestação da direita. Porque naquele período, naquele dia que teve essa manifestação, foi durante a greve dos caminhoneiros. Durante a greve dos caminhoneiros abortou um projeto do Temer. O Temer era candidato à reeleição, pré-candidato à reeleição. E o Bolsonaro também era. Aí o Bolsonaro dá uma entrevista em que ele fala: o Temer deveria, para o bem do Brasil, o Temer deveria renunciar naquele período. Ele falou, por causa da greve. Por conta disso, no dia seguinte, o Luciano Mergulhador faz uma manifestação que é de apoio ao que tinha dito o Bolsonaro. E quem é que participa dessa manifestação? Adélio Bispo de Oliveira. Isso é fato. O Luciano Mergulhador, eu entrevistei, conversei com ele muito tempo. Ele até hoje diz o seguinte: ele falou: eu conheci o Eduardo Bolsonaro. Ninguém me defendeu, porque começaram a atacá-lo, porque quando viram a foto, falaram: ele é cúmplice do Adélio, que é o cara de esquerda. Então o Luciano Mergulhador é um filtrado na esquerda. Nunca foi. Nunca foi. Vê as militâncias dele todas. Então, de novo, não é verdade que o Adélio era um militante de esquerda. Isso é falso. Só isso diz assim: então a narrativa está errada. Sim. Como é que um cara que defende um projeto do Bolsonaro vai querer matá-lo depois? Tem muita ponta solta. Isso gera margem para o documentário do Joaquim. Eu assisti inteiro, tá? Achei muito interessante. Tem muita ponta solta, sim. A questão deles usarem a camisa ensanguentada para marketing casa com essa narrativa de que tinha um caso americano lá. E a principal, Joaquim, a principal questão que eu assisti no documentário, eu vou colocar aqui na tela para a gente assistir, que me intrigou e vai intrigar você que está aí também achando uma maluquice, para quem não acredita na facada, você acha que a facada aconteceu, tudo bem, né? Eu também acredito que aconteceu. Essa é a minha opinião e que o Adélio não teve mandante nenhum. Daqui a pouco o Joaquim vai trazer a opinião dele em relação a isso. Ele simplesmente deu um surto, né? Mas pelo que o Joaquim traz, que ele era um militante de direita, aí também quebra todas as minhas conexões, né? Que eu não tinha essa informação. A gente precisa desses prints para mostrar, né? Ele com esse fanatismo que de repente vira um ódio, né? Isso é mal explicado pra caramba. Mas eu queria saber do Joaquim o que mais intrigou ele até hoje, porque o que mais me intrigou de tudo que foi trazido até a luz dos holofotes aqui, Joaquim, foi essa cena aqui do seu documentário. Vamos assistir Uma Fakeada no Coração do Brasil. Era medicamento. E ele
detalhes sem importância, porque o Bolsonaro efetivamente tinha tido, mas aí já tem um remédio que ele toma antes. doença anteriormente. Num congresso evangélico em Santa Catarina, Gideões, ele... Olha isso. O pastor diz lá que quem quer receber oração para cura, tem algum problema no estômago, então que ele faria uma oração. E o Bolsonaro fica de pé, a Michele coloca a mão exatamente onde foi a facada, tem uma outra pessoa, suponho que seja um pastor também, coloca também a mão, e eles fazem ali aquela oração. E há notícia de que o Bolsonaro, numa viagem a Cascavel, uma viagem de campanha, ele passou mal e teve que ir para o hospital. Isso antes, pouco tempo antes, de alguns meses antes do episódio da facada, ou da suposta facada. Então isso é uma baita de uma ponta aberta para essa situação. Opa, escapuliu aqui. O Bolsonaro tinha que vir a público explicar o que ele tinha, e ele nunca veio para falar se ele tinha um câncer, se ele tinha um refluxo estomacal, né? Tentou se falar com ele, Joaquim, para ver se... Sim. Porque não respondeu. Não responde, ele não respondeu, a gente procurou o Bolsonaro, procurou o Carlos Bolsonaro, e nesse caso, você fala isso, mas, por favor, deem um Google agora. 2018, primeiro semestre. O Bolsonaro parou 2 vezes a campanha dele, uma em Cascavel e outra vez em Roraima. Porque ele teve problema no estômago e foi internado. Tá? Depois ele desmentiu que foi internado, mas parou porque estava com problema estomacal. Cascavel e Boa Vista. E ele parou 2 vezes antes do Gideões. 2 vezes ele teve que interromper, aí teve a notícia de que ele tinha sido internado no Hospital Militar no Rio de Janeiro, e aí, efetivamente, ele passou por lá, mas não ficou internado, e ele parou 2 vezes. Então ele tinha um problema no estômago, isso sem dúvida nenhuma. Tá? Quando você mostra aquele antes que ele tomou um remédio, que ele brinca com os fotógrafos, que era um remédio para o estômago, ele estava no evento do Hotel Trade, mostra a imagem final, e então ele chega na frente do fotógrafo, brincando, ele pega um remédio e falou: isso aqui não é Viagra não, viu? Isso é era um remédio para o estômago. Tá? Ele tinha um problema no estômago. Agora, eu não posso dizer o que é. era, ninguém sabe. Ninguém sabe, mas ele parou, era um problema que não era irrelevante. Ele para 2 vezes, não precisa dar um Google agora, não posso mudar o passado. Que ele para a campanha. E o fato, claro, dele ir para os Gideões e pedir oração no estômago. Trazendo um pouquinho para os dias atuais, isso aqui é um áudio que o Joaquim não teve. Eu não sei, o Adélio hoje ele está em Mato Grosso ou está em Minas Gerais? Ele está em Campo Grande. Ele está em Campo Grande ainda. Sim, presídio, ele está no presídio de segurança máxima, né, federal, fica isolado na cela. Ele tem hoje ele já tem uma medida, uma decisão judicial que ele vai sair. Tá? Então a discussão ele vai para um hospital, tá. E aí esse hospital, a discussão essa seria Montes Claros ou Juiz de Fora. A família mora em Montes Claros e o Adélio tem um diagnóstico, laudo de transtorno mental, e tem mesmo. Tá? Adélio tem. Isso não o habilitava para a vida social, porque ele sempre trabalhou. Pois é. Ele sempre trabalhou. Tá? Pois é. Então não habilitava. Eu digo para você, quando eu falei do perfil do autista que tenta matar o Trump lá nos Estados Unidos, e, claro, eu estou dizendo que é uma hipótese, né? Você pode usar essas pessoas, e até porque, se o Adélio amanhã disser que foi amando de fulano, beltrano, ciclano, se não tiver prova, vai ficar como delírio de um louco. Delírio de alguém que tem um transtorno mental. Vai ficar sobre isso. Aí a casa da irmã é a casa que foi do pai do Adélio. Tá? Uma casa aqui muito mesmo? Simples. É aqui. É em Montes Claros. Essas imagens foi Montes Claros. Essas imagens a gente pegou do Google, porque tem outras aqui, ó. É uma rua bem precária, né?
Você esteve aqui? Estive, entendeu? Esteve, né? Não é essa daí, entendeu? Essa daí não. É aqui. Mas aquela outra, Não? essa daí. Essa daí, É aqui. entendeu? É a mesma Você entra, rua. É aqui a parte salvo engano, eu baixa. mostro a parte de baixo, É. mas Aqui é eu a me lembro parte da da casa. frente. Isso. Não, mas E aquela essa casa é verde ali, está pintada de isso. verde, né? Essa Ali a daqui. irmã dele é que, exatamente, a irmã dele Aham. É a Maria da ali, Graça. que é a Maria das Graças. Então, olha Exatamente. esse Ela tem áudio o que a gente Regina teve na frente. de um correspondente nosso que mora lá em Montes Claros. E aí você vai me confirmar se realmente é esse clima que você encontra ainda nesse local aí. Tiago, bom dia. Eu tentei dar uma pesquisada aqui, procurar a família do Adélio, mas as informações que eu tive aqui não foram das melhores, não, tá? Eu tenho gente aqui influente na cidade, eu moro aqui em Montes Claros, tá? Moro aí em Guarulhos, somos vizinhos, mas eu moro aqui também em Montes Claros. Tem casa própria aqui, minha mulher é daqui da região, então eu conheço várias pessoas aqui, pessoas influentes, pessoas de família tradicional e pessoas que envolvidas em política, tudo. Então eu fui atrás dessas informações a respeito da família do Adélio. A informação que eu tive não é das melhores. Diz o seguinte: eles estão blindados, né, pela vizinhança. Eles não falam com ninguém, não conversam com ninguém, não dão entrevista. Eles tiveram proposta, a irmã dele teve proposta financeira. E pelo que eu fiquei sabendo, não sei, eu não tive acesso aos valores, mas parece-me que não foi pouca coisa. E ela se negou, ela não fala com ninguém. Parece até que está tendo uma crise no casamento dela lá, o marido dela, porque teve gente que andou indo lá fazer reportagem, alguma coisa, e levou um carrilhão lá. Parece até que teve gente lá, o marido dela passou a mão num facão lá, queria, né, dar em repórter, né, gente querendo invadir lá a privacidade deles. Eles estão blindados pelos vizinhos, os vizinhos, se você passa lá, pelo que eu sei, filmando, tirando informação, alguma coisa, os vizinhos se cotizam e botam o pessoal para correr. Parece que, inclusive, há uma vigilância velada da polícia, né? A polícia de vez em quando está passando ali, e a polícia normalmente, quando tem alguma coisa de diferente, o pessoal chama a polícia chega rapidinho, entendeu? Então as informações que a gente tem é essa, não tem acesso, e também pelo que eu fiquei sabendo, em função de uma série de investidas, né, de repórteres, esse tipo de coisa de curioso, eles estão em local incerto e não sabido, não estão tão assim à disposição, não, tá? E ela está tentando, eu estou sabendo que ela está tentando de várias formas, tentando ter acesso, falar com o irmão dela, e não consegue, não tem a própria promotoria, justiça, tudo, não está conseguindo. O Adélio, ela não tem, pelo que eu estou sabendo, ela não fala com o Adélio, nunca mais falou com o Adélio. Desde que o Adélio está preso, todo mundo fala, ela fala que ele é bonzinho, que ele não teria capacidade mental, intelectual, né, de fazer o que foi feito, o que ele fez. Ela não entende, não compreende, entendeu? Que ele nunca teve acesso a armas, a treinamento, a nada, apesar de ter sido provado que ele tem até curso de tiro, né? Mas ela disse que não sabe nada disso, desconhece tudo isso, desconhece o dinheiro que estava com ele, que está com ele. Então ela falou que só vai se pronunciar alguma coisa, entender quando ela conseguir falar com ele. Então ela não fala com ninguém, não conversa com ninguém enquanto não falar com ele. E creio, pelo que a gente sabe aqui, pelo que a gente pode apurar, perceber, nem depois disso ela vai falar, tá? É uma situação extremamente delicada e até perigosa para se aproximar deles e da família. É esse o quadro que a gente tem por aqui, ok? Um abração, meu querido, fica com Deus, Deus te abençoe. É isso mesmo? É tudo Ô, mesmo? Tiago, eu vou falar, só para mostrar aqui, ó. Essa aqui é a casa dela. Tá? Essa aqui é a casa dela, tá vendo? Essa aqui é a casa dela, essa aqui é É a a que casa tá pintada dela. de verde hoje, tava em azul antes, né? Pode ser por causa da iluminação e tal. Essa é a casa dela, tá? E eu vou dizer uma coisa para você, ó. Esse aqui é quando ela fez isso que ele está falando, não é verdadeiro. Isso aqui é quando ela fez a primeira visita virtual
para o Adélio. Estava em Montes Claros, eu como jornalista acompanhei. Ela sai daqui e entra para falar com o Adélio. Isso foi 2022, novembro de 2022, tá? Eu tenho essas imagens. Então, o que ele está falando que não se aproxima não é verdade. Se aproxima. Consegue se Qual aproximar. é o problema? Qual é o problema? Eu fiz um documentário, vocês podem entrar no canal do Brasil 247. Eu, como repórter, pessoalmente, porque eu tenho interesse de contar essa história, de continuar contando essa história, eu levei a Maria das Graças para Campo Grande e ela fez a visita presencial, que foi em abril do ano passado. Ela fez duas visitas virtuais, fez uma visita presencial e ela já poderia ter feito outras visitas virtuais. Neste momento, o Adélio não aceita a visita. E por que não aceita a visita? Tá? Porque o Adélio ele recebeu a irmã muito bem. Depois que ele recebeu presencialmente, a irmã tentou fazer a visita virtual, ele falou que não queria mais falar com a irmã. Você acha que o Adélio ele não está sendo pressionado dentro do presídio? Ele falou muito bem com a irmã. Então, efetivamente, a família tem contato com o Adélio, tentou ter muito mais contato, mas o Adélio hoje é um preso do Estado isolado. A irmã, quando eu aproximei da irmã, a irmã dele, o objetivo é saber o que aconteceu. Ele pode contar. Contaria para a irmã. A visita da irmã ao Adélio foi gravada, porque ela é monitorada, é presídio de segurança máxima. O Adélio, a irmã pergunta para ele por que ele fez aquilo. Se foi a mando de alguém. Está gravado. A penitenciária tem. Ele responde o seguinte: como é que você faz uma pergunta dessa? Você está querendo me complicar? Não faz uma pergunta dessa. Podia responder, não respondeu. E depois, é claro. Tomar cuidado, né? Ela disse que. Exato. Ela também que era para tomar. Também falou isso, que era para tomar cuidado. E o que eu quero dizer é que, efetivamente, a família tem contato e tenta ter mais contato. Pessoal, eu vou dizer uma coisa para vocês: independentemente do que aconteceu, essa história precisa ser contada. Essa história mudou a história do Brasil. Simples assim. A história política do Brasil é uma antes e outra depois. Exatamente. O advogado é o Zanoni ainda? Não é mais. Não é mais, né? Eu mandei. Isso aqui também isso aqui é off, ó. Mostro para você. Eu chamei o Zanoni aqui, né? Falei, doutor, né? Questão do Cabrini ter sido vetado, parece que foi ele que foi junto lá e tudo mais. Isso. O doutor ainda é advogado do caso? Ele só responde assim: esse caso acabou há 4 anos. A absolvição transitou em julgado. Entendi. Só que esse caso, para você que está aí nos assistindo, acabou? Coloca aí para mim, no seu comentário, para o doutor Zanoni, saber se acabou esse caso para você, se o trânsito em julgado foi suficiente para você tirar suas conclusões. Eu acho que a gente só vai conseguir isso, Joaquim, a hora que ele sair. E a hora que ele começar a dar entrevista. Infelizmente, a gente precisa analisar não só a fala dele, mas a PNL, né? A programação neurolinguística, o comportamento, por mais que ele seja aí colocado com esse laudo que você teve acesso, pelo que você me falou, de imputável mesmo e tudo mais, eu acho que é aí que a gente vai conseguir as respostas que a gente tanto almeja, né? Mandante, você acredita que tem um mandante para esse crime, Joaquim? Ou ele agiu... Eu acho... Eu vou dizer até o que pensa a Polícia Federal nesse caso, os que investigaram. Eles não puderam fazer a investigação completa. Bom, tem 2 hipóteses, na minha opinião. Não foge daí. Ou o Adélio agiu como um lobo solitário, um episódio de surto, tá? E fez tudo aquilo, gastou para fazer isso, foi lá e matou, foi lá e deu a facada. Essa é uma hipótese. A outra hipótese, que é plausível, considerada plausível e não foi investigada, é a da linha do autoatentado. Então, foi um autoatentado. E essa é outra hipótese que não foi investigada. Quem é que sugere que foi um autoatentado? Gustavo Bebiano.
Gustavo Bebiano morreu. Todos os seguranças que estavam lá foram promovidos. Alguns foram levados para dentro do Palácio Planalto, naquela ocasião do Bolsonaro. Agora eu pergunto para você, se você tem um segurança que permite que alguém vá lá e dê uma facada, você vai ficar com o cara? Mas pense bem. Você vai trocar. Foram promovidos. Isso é fato. Então, a hipótese do autoatentado existe. Agora, isso, os investigadores, o delegado, inclusive, naquela ocasião, não podiam investigar. Como é que eles vão investigar o Carlos Bolsonaro naquela ocasião? Como é que eles vão investigar essa linha? Isso não foi feito. Por isso é que não tem imagens, porque se eles pedissem imagens do clube de tiro, eles estariam investigando o Carlos Bolsonaro. Sim. Não tem. Tem o depoimento do dono do clube de tiro, dizendo que o Adélio, no dia 6, ficou mexendo no celular, no último dia, sentado numa poltrona de frente para a porta e parecia nervoso. É isso que tem. Tá? É a única coisa. Agora, ninguém pergunta se teve interação entre ele e o Carlos Bolsonaro. O que eu me questiono assim é, poxa, quem que está usufruindo, né, desse dinheiro do mandante? Ou talvez ele foi induzido a uma situação que a ideia era que ele fizesse o ato e fosse morto na sequência e ninguém ia pagar nada mesmo, porque a família continua na completa miséria, né? O Adélio não tem filho, né? Não tem esposa, ex-esposa? Não. Não tem nada, ele era um cara sozinho mesmo. Então ele está preso, se ferrou, né? Se ferrou, não está usufruindo de nada. Então, se ele se esforçou para cumprir alguma meta estabelecida por alguém, esse alguém foi bem sacana com ele também, porque eu acho que a ideia era ele morrer na sequência. E não aconteceu. Ele está ali definhando num presídio, que não deve ser nada confortável. A família continua igual, né? Você não vê nenhuma evolução financeira na família dele. E é muito intrigante. A gente precisa de respostas, Joaquim. Né? A gente precisa das respostas. Diego. Eu quero que você conte comigo aí nessa luta, senão a gente vai ficar aqui 5 horas fazendo uma live, era para bater um papinho rápido de 1 hora, a gente falou, vamos ver se rende, né, o chat ali, vamos ver se o pessoal gosta. Muita gente me chamando de esquerdista agora aqui nesse momento. Marineia. O pessoal tira a conclusão, né, por uma frase que você fala. Parigiani me enganou direitinho, eu acreditava que ele era de direita. Marineia, antes de direita, esquerda, antes do Thiago Pessoa, o Thiago Parigiani Corrêa, tem um jornalista aqui no vídeo, tá? E o jornalista, ele não pode vir aqui porque ele é corintiano falar mal do Palmeiras. Não é por aí, querida, tá? Mas eu não cobro de você esse discernimento, não. Tá? A gente tá aqui para isso e para explicar. O Joaquim, antes também de ser jornalista, é um conhecido meu aqui. Eu trago ele com o maior carinho. Opiniões políticas à parte, a gente está analisando um caso que é interessante, tanto para a direita quanto para a esquerda, saber. Uma das coisas que eu sempre me questionei, eu falei, cara, eu como presidente do Brasil, no lugar do Bolsonaro, tudo que eu queria era ficar numa sala pelo menos umas 5 horas com o cara que me esfaqueou e tentou me matar. E isso não aconteceu. Né? Isso não aconteceu. Bolsonaro tinha acesso para fazer isso. Por que não o fez? Você não faria, Joaquim? Se você fosse o presidente na ocasião, você não ia querer saber por que tentou te matar? Claro. Ele não vai para cima disso. Né? Foi uma certa omissão. Parece que tá tudo bem, eu tô aqui, né? Mas uma outra coisa que eu me questiono. Thiago, sabe o que mais também me surpreende nesse caso? Que é o seguinte: se um dia você estivesse no meio da multidão e você levasse uma facada daquela, o que aconteceria com você a partir dali? Você passaria a ter muito mais cuidado com a multidão. Sim. E o Bolsonaro vai sempre de peito aberto. Continua. Entendeu? Continua. Seria natural que você evitasse. Ou que tivesse seguranças que, olha, eu vou lá, mas segurança, por favor, me protejam. Porque pode surgir um Adélio 2. Exato. O Bolsonaro vai de peito aberto o tempo inteiro. Ele não tem trauma nenhum em relação a isso. Acho que numa da Você Paulista, teria, eu teria. Numa da Paulista, agora ele estava de colete, parece, né? Mas a outra que teve lá num sambódromo do Rio de Janeiro, lá, numa quadra de escola de samba, ele falou, pode liberar aí, não precisa nem fazer revista. Tiago, você falou do colete, olha que coisa fantástica. O colete estava dentro do carro dele, lá no Juiz de Fora. Quem viu e quem contou para mim? O presidente da Associação Comercial, que organizou o ato. Ele andou no carro junto com o Bolsonaro e viu o colete atrás.
E houve até uma conversa para que ele usasse o colete, e ele não quis usar. E você pegar, ele está com a camiseta da campanha, o Brasil lá, o Meu Partido é o Brasil, tal, e depois vai ser usada como material de propaganda. 2 dias antes, dá um Google, pelo amor de Deus, o pessoal, estou falando o pessoal que discorda, Rio Branco, ele está com uma... E Rio Branco é quente, estava com uma jaqueta e com um colete, dá para ver nitidamente. E aí a campanha dele diz, há uma suspeita de que ele pode sofrer um atentado, a partir de agora ele vai usar colete em todos os atos. Em Juiz de Fora ele não usou. Foi o maior ato que foi realizado, tinha muita gente ali. Ele não usou, e ele se recusou. Houve uma orientação para que ele usasse. E ele estava com a camiseta da campanha, que também não era comum. Joaquim, te agradeço demais, meu irmão, tá? Muito obrigado aí pela colher de chá para esse ex-foca aqui, que sempre te admirou bastante, continua te admirando. Estou acompanhando o seu trabalho, torço muito para que dê certo aí o projeto em Brasília. Em breve eu pretendo estar por aí, a gente faz algumas incursões aí pela causa aposentado e pensionista que a gente defende. E ontem mesmo o Milton D'Antunes estava por aí, a gente fez uma live, eu daqui de São Paulo e ele aí. E a gente vive por aí. Você vai morar em Brasília agora? Vou, já estou morando aqui em Brasília. Muito bom. Então, já estou por aqui. Tá? Muito bom. E Cuidado, muito bacana você. Cuidado com os perigosos. O Tiago, e a notícia está aqui. Vou continuar viajando pelo Brasil quando tiver a necessidade. E eu vou dizer para vocês todos: o Brasil precisa de uma direita. Precisa. Tá? Sim. O Brasil precisa. Então, eu digo para você, e é necessário que haja. Quando eu falei da social-democracia, etc., isso só acontece porque tem a direita. Exato. Num projeto desse, é o mal menor para os dois lados. Vamos chamar assim. Isso, o interesse de um e o interesse do outro. Eu acho que é bom, mas Sim. Você pode considerar que o mal menor de um lado ou do outro. O esquerdista, o comunista vai dizer, não, isso é ruim, não temos que aliar o capital. O capitalismo vai dizer, não, também é ruim o outro, porque nós vamos olhar com esses caras aí, os comunistas, olhar. Mas é uma maneira de tocar a vida de maneira civilizada. E tem muita gente de direita. Eu vou citar um de São Paulo, que foi governador, Cláudio Lembo, fantástico, entendeu? Que é de direita. Então você precisa de uma direita. O próprio Tarcísio. Mas uma direita lúcida. O próprio Tarcísio. O Tarcísio, honestamente, eu falo, ele está muito identificado ainda com o Bolsonaro e tem uma polícia que hoje eu não estou gostando. Eu acho que está muito violenta, mas, de qualquer forma, não quero abrir outra polêmica aqui, nenhuma frente. Eu respeito as posições todas que vocês têm, mas precisa de uma direita esclarecida, sim. Eu acho que isso é muito importante. Maravilha. Joaquim, queria que você ficasse à vontade aí para as suas considerações finais, para a gente poder encerrar e a gente tocar o nosso dia, agradecendo sempre a audiência de todos vocês, independentemente da opinião. A gente agradece bastante todos os comentários, eu fico muito feliz de ter o Joaquim comigo aqui. Pessoal, primeiro quero dizer que isso é um marco, mais uma vez, porque a gente está falando com públicos diferentes. E nós começamos dizendo que hoje em dia todo mundo quer ouvir a sua verdade, e, portanto, a verdade é que perde, a verdade factual é que perde. Então, o que o Tiago fez hoje é corajoso, tá? E por causa da reação de vocês, mas o que eu quero dizer é que não precisa concordar comigo. Avalie só aquilo que eu falei. Quando eu falo, dá um Google, vai olhar, e vamos tentar retomar a racionalidade de um lado e de outro. Aí sim, entendeu? Precisa retomar a racionalidade, isso é dos dois lados. E é preciso para a gente saber que nós temos uma causa em comum, que é o amor pelo Brasil. Este país é muito grande. Este país, ele é um dos países mais importantes do mundo. E ele pode ser muito maior. Então, não precisamos concordar um com o outro, não. Mas a gente tem que ver se aquilo que eu estou falando faz sentido. Por isso, há recursos para vocês verificarem. E se eu tiver... Se eu disse alguma coisa para vocês que vocês não conseguirem comprovar factualmente, não vai acontecer, mas aí vocês podem me criticar. Não vai acontecer. Então, é isso. Então, muito obrigado. Eu procuro sempre dar trabalho, buscar informação, mas a gente tem um arsenal. A hora que você mostrou a casa do Adélio, eu vi na hora que a casa da irmã do Adélio, já mostrei. Daí falou, não, ele não visita o Adélio. Eu falei, mostrei a foto. Falei, tá aqui, tá visitando, estava junto. Visitou. E você fala, por que você está tão junto? Você está sempre empenhado nisso? Porque eu quero contar essa história. Independentemente do que aconteceu, ainda que seja um lobo solitário, isso mudou a história do Brasil. É preciso dar o perfil desse cara, fazer por que ele fez isso, entender. E por que um fato como esse
mudou de fato a história do Brasil. Então, esse é o meu papel como repórter. Não concordem comigo, não precisam concordar comigo, também não fico ofendido. Só acho que vocês não precisam me atacar pessoalmente. Eu acho que vocês podiam maneirar na discussão, não pessoalmente, mas também não vou ficar ofendido porque eu sei quem eu sou, tá bom? Obrigado. Viu? Eles não nos conhecem pessoalmente, né? Eles conhecem aqui pela telinha, então a gente não precisa pegar. Eles conhecem só a nossa casca aqui, né? Não sabe se o Joaquim gosta de jogar bola no bastidor, gosta de pescar, não sabe nada disso. Eu, por exemplo, gosto de fazer crochê. Ah, surpreendi todo mundo agora aqui. Muito obrigado a todos vocês. A gente tenta levar num clima descontraído aqui, mas o tema é muito sério. Eu peço que, se você ficou até o final, deixa aí o seu gostei, escreve aqui embaixo, tá? Se você está assistindo na reprise, eu quero a verdade do caso Adélio Bispo, tá? Tem 2 jornalistas aqui empenhados nisso. O Joaquim já está lá na frente, mas ele pode contar comigo no que ele precisar também. Estou aqui para dar esse suporte e a gente conseguir trazer essa verdade o quanto antes. Provavelmente com a soltura do Adélio. A gente aguarda ansiosamente para que um dia a gente tenha a possibilidade de chegar mais próximo dessa verdade. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado de novo, Joaquim. Fica um pouquinho no backstage para a gente bater um papo. Valeu, faça como nossos governantes. Pense apenas em vocês. Se estamos aqui por você, esteja aí por nós. Pessoal, olha só, presta atenção nessa dica de ouro que eu vou te passar ela só mais uma vez, tá? O nosso manual prático anti-endividamento vem sendo um grande sucesso. Tá tirando pessoas da posição de super endividados para pessoas poupadoras de dinheiro. Principalmente você aí que está comprometido com empréstimo consignado, você que é aposentado, que é pensionista, que é servidor público e até você mesmo de carteira assinada, você sabe do que eu estou falando. Se a tua situação é essa, de pessoa super endividada, não perde tempo. Vem para cá, o Thiago Parigiani, parceiraço nosso aqui, conseguiu desenvolver esse manual prático que está mudando a vida de milhares de pessoas. A gente trouxe para você recentemente uma leva de 30 oportunidades ímpares para que você pudesse adquirir esse manual prático por apenas R$ 49,90. Infelizmente, isso acabou e voltou para o valor normal de R$ 499,90. Mas eu quero te dar uma excelente notícia agora. A gente está com um pacote novamente agora promocional, também por tempo limitado, de apenas R$ 99,90 para as 30 primeiras pessoas que entrarem em contato conosco através do link que eu vou deixar aqui à disposição de vocês.